No meio de tanto barulho e incerteza na vida, existe uma promessa de paz que nada pode abalar. Mas você já se sentiu perdido, mesmo orando? Já teve medo de dar um passo em falso e sair do caminho que Deus tem para você? Você sente o peso do mundo nos ombros, aquela responsabilidade de acertar cada escolha, cada direção? Essa angústia, essa sensação de que um único erro pode estragar tudo para sempre, é um peso grande demais para carregar sozinho. E se eu te dissesse que a segurança do seu caminho não depende da firmeza dos seus passos, mas da mão firme de quem guia você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta nossa reflexão bíblica. E hoje vamos conversar sobre uma das verdades mais consoladoras de toda a Bíblia. Quem anda com Deus de verdade, nunca, jamais se perde no caminho eterno. É normal, na nossa caminhada de fé, sentir aquela tontura com tanta incerteza. A gente olha para o futuro e parece que tem uma neblina na frente. Decisões sobre trabalho, família, ministério. Tudo parece um labirinto, cheio de perigos. Oramos pedindo uma direção, um sinal, uma voz clara, mas muitas vezes o que a gente encontra é o silêncio. E é nesse silêncio que a ansiedade cresce. O medo de estar no caminho errado, de ter desobedecido a Deus sem querer, de ter perdido aquela chance de ouro que Ele preparou. Queridos, essa luta é real. Ela cansa a gente e abala nossa confiança. Nós nos esforçamos para ser bons, para obedecer, para andar direito, achando que a segurança do nosso caminho depende do nosso desempenho. Mas a Bíblia nos convida a mudar o foco, a tirar os olhos dos nossos pés, que às vezes vacilam, e a olhar para a soberania de Deus, que nunca falha. A promessa não é que a gente nunca vai tropeçar, mas que Ele nunca vai nos deixar caídos. A garantia não está na nossa perfeição, mas na fidelidade de quem nos chamou. Em primeiro lugar, a promessa que nos mantém firmes. A promessa que nos mantém firmes. A nossa paz não vem por não termos dúvidas, mas por termos um Deus que é maior do que todas elas. O salmista Davi, um homem que conheceu o fundo do poço e também o topo da montanha, escreveu sobre essa confiança de um jeito lindo. No Salmo 139 ele diz: "Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e moro nos confins do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá." Pensa na beleza e na força que tem essa promessa. Não existe lugar, condição, erro ou desvio que possa nos tirar do alcance da mão de Deus. A nossa segurança não é um lugar, é uma pessoa. A nossa garantia de que não vamos nos perder não está na nossa habilidade de seguir um mapa, mas no fato de que o dono do mapa nos segura pela mão. Jesus reforça isso de um jeito ainda mais claro em João, capítulo 10, versículo 28, quando fala sobre suas ovelhas. "Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão." A palavra-chave aqui é ninguém. Nem as circunstâncias, nem o inimigo, e nem mesmo as nossas próprias falhas. Uma vez que estamos na mão do bom pastor, estamos seguros para sempre. Andar com Deus, então, é menos sobre o que a gente faz e mais sobre aonde a gente está. É reconhecer que fomos comprados, chamados e selados por um poder que ninguém pode quebrar. A soberania de Deus é a rocha firme onde o nosso caminho está construído. Segundo lugar, andando com Deus no meio do caos. E essa verdade não é só uma ideia bonita, não. Ela está viva na história de pessoas de verdade ao longo da Bíblia. Pense em Enoque. O livro de Gênesis resume a vida dele de um jeito curto e poderoso. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5, versículo 24. O que faz
A história de Enoque ser tão incrível é o mundo em que ele vivia. A época dele, antes do dilúvio, era marcada por uma maldade e uma corrupção que só cresciam. As pessoas estavam se afastando de Deus a passos largos. E mesmo assim, no meio de toda aquela escuridão, Enoque andou com Deus. Ele vivia na contramão da cultura. A vida dele era uma profecia, como o apóstolo Judas nos conta, de que o Senhor viria para julgar toda a maldade. Para Enoque, andar com Deus significava uma amizade diária, uma vida de fé e obediência que alegrava o coração do Pai. E qual foi o resultado? Ele não se perdeu. Pelo contrário, Deus o protegeu de um jeito tão especial que o tomou para si, livrando-o da morte. A segurança de Enoque não estava na sua força para resistir ao mal sozinho, mas na sua decisão de caminhar junto com aquele que é infinitamente mais forte que todo o mal. Logo depois a gente encontra o bisneto dele, Noé. A Bíblia diz algo bem parecido sobre ele. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 6:9. A geração de Noé era ainda pior. A maldade tinha chegado a um ponto tão absurdo que Deus decidiu mandar o dilúvio como juízo. E, de novo, no meio do caos total, um homem andava com Deus. A construção da arca foi um ato de fé que parecia loucura para todo mundo. Por décadas, Noé trabalhou num projeto gigante que ninguém entendia, provavelmente sendo alvo de piadas e zombaria. Mas ele não estava perdido. Ele estava seguindo as instruções diretas de Deus. O caminho dele era seguro, não porque o mundo aprovava, mas porque Deus tinha ordenado. E quando as águas vieram, Noé e sua família não se perderam. Foram salvos, protegidos dentro da arca pela soberania de Deus. E uma curiosidade, a palavra hebraica para arca, tebá, é a mesma usada para o cestinho que salvou o bebê Moisés no rio Nilo. É um padrão de Deus. Ele sempre providencia, de forma soberana, o meio de salvação para quem anda com ele. Em terceiro lugar, como andar junto de Deus. Mas como é que a gente, que é falho e pecador, pode andar com Deus? O profeta Amós faz uma pergunta simples e direta que vai no ponto central. Duas pessoas andam juntas se não estiverem de acordo? Amós 3, versículo 3. A resposta óbvia é não. Existia um desacordo gigante entre a santidade de Deus e o pecado do ser humano. Por nossa conta, nosso caminho nunca ia se alinhar com o dele. Estávamos perdidos. E é exatamente aqui que a gente vê a beleza do Evangelho brilhar com toda a força. Em Jesus Cristo, o próprio Deus criou um jeito para esse acordo acontecer. Jesus pagou o preço do nosso desacordo na cruz e, pela justiça dele, nós somos reconciliados com o Pai. É por isso que Jesus afirma com tanta certeza em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse, eu mostro um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Andar com Deus, hoje, significa andar em Cristo. Não é sobre seguir uma lista de regras, mas sobre ter um relacionamento. É estar unido a Ele pela fé. Quando estamos em Cristo, o caminho dele se torna o nosso. E como o caminho dele é perfeito, eterno e seguro, o nosso também se torna. A história dos discípulos na estrada de Emaús mostra isso perfeitamente. Eles andavam tristes, confusos, completamente perdidos na sua dor. Achavam que o caminho tinha acabado na cruz. Mas aí o próprio Jesus ressuscitado começa a caminhar com eles. No começo, eles nem o reconhecem. Mas enquanto Jesus explica as Escrituras, o coração deles começa a queimar. O caminho estava ali, do lado deles, explicando o mapa, mostrando que tudo, até mesmo a cruz, fazia parte do plano de Deus. Eles não estavam perdidos de verdade, só não conseguiam enxergar o que vinha depois. E assim somos nós. Muitas vezes, a gente caminha sem perceber a presença de Jesus ao nosso lado. Nos sentimos perdidos, mas Ele está ali,
E a garantia de que não vamos sair do caminho eterno não está no que a gente consegue ver, mas na fidelidade dele em caminhar conosco, mesmo quando a gente não percebe. Entregue o mapa da sua vida nas mãos do Criador. Ele conhece cada curva, cada vale, cada montanha. Ele não apenas conhece o caminho, ele é o caminho. Agora, apenas descanse e receba estas promessas no seu coração. Fique em paz. Cristo está contigo. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Sinta a segurança de ser uma ovelha cuidada pelo bom pastor. E ele sabe exatamente do que você precisa. Ele te guia. Você não está sozinho. Saiba disso. Você não está sozinho. Cristo está contigo. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Deixa essa promessa lavar a sua alma. A força para continuar não vem de você, mas dele. A mão direita dele, a mão de justiça e poder, está te segurando agora. Você não vai cair. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14, versículo 27. Receba essa paz que vai além de qualquer lógica. É uma paz que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. É a paz de saber que não importa o que aconteça, seu destino eterno está seguro naquele que venceu o mundo. Gostaria de orar com você neste momento. Pai querido, ó Pai de amor, estamos aqui diante de Ti, com o coração cheio de gratidão. Obrigado, porque a segurança do nosso caminho não depende de nós, mas da Tua fidelidade e do Teu poder. Perdoa a gente pelas vezes em que tentamos tomar o controle, pelas vezes que deixamos a ansiedade e o medo de nos perdermos tomar o lugar da confiança em Ti. Tu és soberano, o Deus que cuida de nós. Nós te entregamos o mapa das nossas vidas. Guia-nos, Senhor. Ajuda-nos a andar pertinho de Ti com humildade, a praticar a justiça e a amar a misericórdia. Que o nosso maior desejo seja, como foi o de Enoque, alegrar o Teu coração. Acalma a nossa alma, com a certeza de que estamos seguros em Tuas mãos e que, em Cristo, nosso caminho vai nos levar para casa, para a Tua presença. Nós Te agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Esta reflexão da Palavra de Deus falou com você, tocou seu coração e te trouxe um pouco de paz? Eu te encorajo a compartilhá-la com alguém que também precise dessa direção e desse descanso. E para declarar a sua fé nesta promessa, escreva aqui nos comentários. Escreva nos comentários. Deus é meu guia. Deus me fortalece. Sua declaração pode fortalecer a fé de outra pessoa. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais reflexões bíblicas como esta. Lembre-se sempre, sua jornada pode ter trechos de neblina, subidas difíceis e vales escuros, mas você nunca está perdido. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não vai te deixar, nem te abandonar. Vá em paz, continue caminhando com confiança, pois o seu caminho está eternamente seguro nas mãos do Pai. Que a bênção de Deus esteja sobre você e a sua família. Amém?